Que alegria estar aqui com vocês para juntos adorarmos a Deus. E eu creio que Deus irá continuar falando aos nossos corações. Quem já escutou a voz de Deus, dá um glória aí. Amém. Louvar a Deus pela vida do anjo dessa casa, pastor Luciano. Muito obrigado por essa rica oportunidade, pastora Luciana. Deus abençoe vocês poderosamente. Parece que tem uma dupla, né? Quando Deus faz é assim mesmo, né? Luciano. Deus abençoe, pastores. Muito obrigado. Eu trago aqui um abraço do meu pastor Calixto. Estou aqui sobre a bênção dele. Falei hoje que eu estaria aqui. Ele falou, manda um abraço para os pastores de lá, que eu gosto muito deles. Ele mandou um abraço, tá bom? Estou sobre a bênção dele aqui. E eu creio que é só o começo do que Deus irá fazer. Eu sei que vocês já estão há 10 anos aqui. É isso? 19? Eu vi errado então. Eu vi o 9 lá no Instagram. Eu achei que era o 0. 19 anos. Mas eu profetizo que é ainda só o começo do que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém? E eu creio que coisas extraordinárias o Senhor tem preparado para essa casa. Minha amiga evangelista Ana Clara, minha amiga, muito obrigado. Ana Laura. Oi, pior, cara. Eu já conheço. Tô ruim hoje, né? E eu já conheço a Ana Laura faz anos e eu tô errando o nome, cara. Foi sem querer, Ana Laura. Me desculpa, tá? Não, vou trocar. Imagina. Muito obrigado, Ana. Deus te abençoe. Amém. Que Deus continue te usando. Agora eu vou ler os nomes, senão eu erro, tá? O evangelista Abner, evangelista Daniele. Muito obrigado, viu, por estar me recebendo aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe essa juventude e continue dando crescimento a essa juventude. Amém? Natan, é um prazer te rever, meu amigo. Faz tempo que eu não te via. É bom ver Deus te usar aqui nessa casa. Que Deus continue te usando nessa nação, tá bom? É sempre um prazer estar contigo mesmo. Abra sua Bíblia aí em a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Versículo de número 14. Foi o tema que vocês oraram e Deus colocou no coração de vocês. Eu quero aqui ler o versículo 14. Todos encontraram? Digam amém. Amém? Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. A gente pode ler todos juntos no 3, né? Vamos ler nessa versão que está aqui na tela? Vamos lá? 1, 2, 3. Em quem temos isso, olha para essa pessoa agora e fala assim: você foi perdoado. E libera outra palavra para ela. Aponta o dedo de profeta assim, ó. Que profeta tem dedo, né, Beatriz? Aponta o dedo aí pro seu varão aí. Cadê ele? Ah, tá aí o homem de Deus. Aponta o dedo para ele aí, para ela que está do seu lado. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado, né? Mais perfumada que está do seu lado e fala para ela assim: aquilo que o olho não viu. Não, fala com mais autoridade. Nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só quem acredita que vem coisa boa da parte de Deus, faz o barulho que o diabo não gosta aí. Se assente, fica à vontade. Se vocês puderem me ajudar aí no fundo, fica aí comigo, tá bom? Meus irmãos, se tem uma mensagem que mexe comigo, que fala muito comigo, é a mensagem da cruz. E quando foi passado o tema para mim, eu gostei muito desse tema, porque quando nós falamos de cruz, automaticamente a gente lembra de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Só que, ao contrário de outras religiões, e eu não estou fazendo essa menção aqui para atacar a religião alheia, mas ao contrário, me entenda bem, de outras religiões,
nós não adoramos a cruz de Cristo, nós adoramos o Cristo que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E o plano da salvação é muito lindo, porque a gente não tinha acesso à presença do Espírito Santo. Era uma vez por ano que o sumo sacerdote pegava o pedido de perdão do povo, levava ao Santo dos Santos, onde tinha um véu que separava a presença do homem, onde ficava a Arca da Aliança, a representação máxima de Deus no Antigo Testamento, para Deus então perdoar o seu povo. A gente não tinha acesso a essa presença. Um preço deveria ser pago, e quando a gente lembra do momento da crucificação, não tem como lembrar desse contexto, eu posso dizer aqui da crucificação, porque na noite anterior da morte de Jesus, Jesus se reuniu com os seus 12 discípulos para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Era uma noite, acredito eu, que uma noite carregada de um peso invisível que ninguém ainda conseguia enxergar. Jesus ele estava reunido com seus discípulos a última vez, antes da dor, antes da traição, antes da cruz. E durante essa ceia, que ficou conhecida como a última ceia, Jesus revelou que seria traído por um deles. Em Mateus 26, versículo 21, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Acredito eu que havia dor na sua voz, acredito eu que não havia raiva, mas dor, porque ele amava quem o trairia, porque ele lavou os pés daquele que venderia ele por 30 moedas, ele ofereceu pão para aquele que preparava o beijo da traição. Enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão, partiu e deu graça, e ele disse: fazei isso em memória de mim. Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Esse é meu cálice no Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. É muito interessante, porque na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, ele partiu e deu graças. Na noite em que ele foi traído, ele poderia reclamar, mas ele não reclamou, ele deu graças. Na noite em que ele foi traído, ele poderia postar em direta no Instagram, se fosse nos dias de hoje, mas ele não ia fazer isso. Ele parte o pão. Na noite em que ele foi traído, ele não tentou matar Judas, ele não tentou acabar com a vida de Judas, mas na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão e deu graças a Deus. Com essas palavras, depois que ele partiu o pão, ele instituiu a Santa Ceia, que a gente sabe que é o símbolo da nova aliança entre Deus e os homens. E depois da ceia, a Bíblia diz que eles cantaram um hino. Eu não sei que hino que eles cantaram, mas a Bíblia diz que eles cantam um hino. E dali eles partem para os monte das oliveiras. E lá no jardim chamado Getsemane, o filho do homem se ajoelhou, ele se curvou. A Bíblia diz que Jesus chorou, né? Que é conhecido entre nós que é o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Ele chorou, acredito eu, não por medo dos cravos, não por medo da cruz, mas porque ele carregaria o pecado do mundo inteiro. Ele carregaria o meu e o seu pecado. E logo em seguida, Judas Iscariotes, um dos 12, apareceu acompanhado de soldados. Ele havia combinado um sinal. E qual o sinal? Ele falou: aquele que eu beijar é esse, pode prender. E com um beijo frio, com um beijo gelado, com um beijo falso, ele vendeu o Cordeiro de Deus. Jesus sabia quem exatamente ia trair, só que mesmo assim, ele deu pão para quem ia o trair. Isso revela uma coisa muito grande, que o amor de Cristo não depende das respostas das pessoas. Ele ama você durante o seu processo. Ele ama você antes de você se transformar. A gente viu aqui diversos testemunhos. Isso aqui me impactou demais. Eu olhei até pro Natan e eu falei: cara, isso é muito lindo, porque é o verdadeiro sentido da gente estar aqui hoje, que é o plano de Jesus, que é a salvação aos perdidos. Ele ama a gente antes, ele ama você durante, e ele ama você até depois da traição. Porque talvez se fosse eu, se fosse você, a gente nem ia deixar Judas sentar na mesa. Mas como não era eu, nem você, Judas se assenta na mesa, ele recebe o pão. Porque tem gente que parou de amar porque foi traído,
porque alguém abandonou, por quem trocou. Só que Jesus nos ensina a amar até quem nos trai, porque Jesus, mesmo traído, Ele continua amando. Jesus, Ele foi arrastado no meio da noite para ser julgado injustamente. Bateram nele, a Bíblia vai dizer que cuspiram em seu rosto, esbofetearam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mentiram sobre Ele, acusaram Ele de blasfêmia, zombaram de Jesus como se fosse um criminoso qualquer. Enquanto isso, Pedro, que prometeu nunca o negar, o amigo, o discípulo, que prometeu nunca o abandonar, já negou 3 vezes. Ele disse: eu não conheço. E alguém diz: não, você conhece ele, você não é um dos que andava com ele. Ele diz: não, eu não conheço. E por 3 vezes ele grita: não, eu não conheço. Só que você pode ver que em momento algum Pedro ele abre a boca para falar quem ele é. Na verdade, alguém chega ali e fala: rapaz, você não é um dos 12, você não é um dos que andavam com ele. Porque você já percebeu, quem tem vida com Deus é assim, não precisa nem abrir a boca. Alguém olha para você e fala: rapaz, tu não é crente? Você já foi identificado assim na rua? Você andando e tu não é lá da Debras Guararema, tu não é lá do pastor Luciano, tu não é crente. É assim, porque quem é marcado por Deus é reconhecido porque tem o brilho do Espírito Santo, carrega a presença do Espírito Santo. E já viu que às vezes você é tão selado que nem para negar Jesus dá. É igual Pedro, ele tentou negar e alguém falou: não é possível, você é como ele. Porque tem pessoas que são seladas por Deus que nem para desviar presta. Você vai lá para o mundo, você vai beber, você vai fumar e alguém vai dizer: rapaz, sai daqui, tu não é daqui, você é crente, porque você foi marcado pelo sangue. E quem é marcado pelo sangue, o diabo não compra, a bebida não compra, a droga não compra, porque quem foi marcado pelo sangue, aleluia, ele nega 3 vezes. E mesmo Pedro tendo negado, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. A Bíblia diz que aquele olhar, acredito eu que aquele olhar não foi de raiva, mas foi um olhar de amor, porque quando Jesus olha para Pedro, Pedro chora amargamente. Ele sai dali e chorou amargamente, arrependido. E é muito interessante porque Judas, quando ele peca, ele corre para longe de Jesus. Mas Pedro, quando ele cai, ele peca, ele corre para perto de Jesus e ele chora e ele se arrepende. Então eu entendo que a diferença não é o pecado, a diferença é para onde você corre quando você peca. Porque tem gente que peca e o ego dela não deixa ela se reconciliar com o Pai. Porque ela fala assim: não, eu pequei, como que eu vou falar para a minha liderança? Eu pequei, como que eu vou falar para o meu pastor? Como que eu vou procurar ajuda? Porque eu canto, eu rejo, eu faço a obra, eu prego, eu canto. Aí o ego dela, que não consegue ser tratado, leva ela para longe do Pai. Só que Deus, Ele te trouxe hoje aqui para te dizer: Jesus, Ele está dizendo para você: eu morri na cruz pelos seus pecados. Eu sei que você pecou, eu sei que você falhou, mas não adianta você correr para longe do Pai. Não, eu vou dar um jeito, eu vou fugir do meu chamado, eu vou correr, eu vou viver longe do meu chamado. Aí o salmista Davi já disse: para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu descer ao inferno, tu estás lá. Se eu habitar na extremidade do mar, no mais profundo mar, até lá a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Não tem como você fugir dessa presença. Todos os discípulos fugiram. Jesus foi levado para o palácio do sumo sacerdote Caifás. E durante a noite, Jesus ele foi julgado por autoridades religiosas. Jesus vai ser julgado por Anás. Jesus vai ser julgado por Caifás. O Sinédrio, o conselho dos judeus, testemunhas falsas foram trazidas, mas não conseguiram acusá-lo com clareza. Então o sumo sacerdote pergunta em Marcos 14:62, eu vou ler: tu és o Cristo, Filho do Deus bendito? E Jesus responde: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Todos condenaram de blasfêmia, decidindo que ele deveria passar por morte.
Neste momento começaram a bater nele. A Bíblia diz que vendaram seus olhos, começaram a bater nele. Uns gritavam: profetiza agora, fala em nome de Deus agora. A Bíblia diz que começaram a cuspir em seu rosto, zombaram dele, começaram a bater nele. Na manhã seguinte, levaram Jesus ao governador Pilatos, pois os judeus não podiam executar, matar ninguém. Pilatos interrogou ele, também não achou crime nenhum nele. Jesus, como era da Galileia, Pilatos enviou ele para Herodes, que estava em Jerusalém. Herodes também não encontrou culpa ou pecado algum em Jesus para poder matar ele, e mandou ele para Pilatos de volta. E ficou nesse, joga para cá, joga para lá, ninguém consegue condenar ele com clareza. Só que Pilatos em momento algum queria crucificar Jesus. Você pode ver que Pilatos, ele em momento algum ele queria crucificar o Cristo. Tanto que Pilatos, ele vai chegar e ele vai falar: olha, esse homem, não vejo pecado algum nesse homem. A esposa de Pilatos vai falar: deixa esse homem sozinho, tive pesadelo com ele. Por uma noite eu muito sofri por causa deste homem. Deixa esse homem livre, é sangue inocente. Aí, como era costume na época, um prisioneiro da Páscoa ser solto, pegar o pior bandido da época. Pensa aí, o pior bandido que você já escutou falar. Pensa aí, eu vou te dar 3 segundos para você pensar. Pensa aí no pior bandido que você já escutou falar. Esse mesmo, faz o L. Pegaram ele, quem pegou, pegou. Pegaram ele, pegaram Barrabás, colocou do lado de Jesus. Para de graça. Teve gente que não entendeu, o irmão tá ali: o que? Eu não entendi, né? Irmão, depois te conta aí. É isso aí mesmo. Pegaram o pior bandido da época. Imagina, o pior bandido lá de Jesus. Aí começa a falar: vocês querem que eu solte Barrabás? Ou vocês querem que eu solte Jesus? Só que a multidão já está comprada. E a multidão começa a comprar: não, solta Barrabás, solta Barrabás. Tá vendo? Desde aquela época querendo soltar bandido. Solta Barrabás, solta Barrabás. Não, tô falando sério. Agora, pior que nem foi piada agora. E solta Barrabás. E Jesus, o que a gente faz? A multidão está comprada e a multidão começa a gritar: crucifica-o, crucifica. Aí alguém grita: não, se tu não crucificar, tu é inimigo de César. Aí deu ruim para ele, porque ele não queria crucificar Jesus em momento algum. Você vai ver que Pilatos por 3 vezes ele chega: olha, eu não vejo pecado algum neste homem, não tem pecado algum, não tem por que eu crucificar. Só que a multidão já está comprada. Aqui que está a ideia que eu quero trazer. O que? É que a multidão está comprada, a pressão da multidão vem. Pilatos não queria crucificar Jesus, mas quando a pressão do mundo, quando a pressão das pessoas vem sobre ele, ele cede à pressão e escolhe as pessoas, escolhe a multidão do que a Cristo. Vê se não é assim nos dias de hoje. Você até quer escolher Jesus, mas a pressão na faculdade, a pressão na escola, a pressão na rua, a pressão das amizades começa a te pressionar. Aí começam a dizer: não, se tu não escolher isso, você não é homem. Não, porque se tu não fizer isso, você não vai se igualar a nós. Até porque crente não anda na mão do mundo, crente anda na contramão do mundo. Nós não nascemos para andar como o mundo anda, nós nascemos para andar na contramão do mundo. Aí quando ele se sente pressionado de perder o povo, ele escolhe Cristo. Muitas das vezes vai se levantar pessoas, amigos, entre aspas, na sua vida, que vai mandar você fazer escolha. Não, João Pedro, mas lá na faculdade, no curso, no trabalho é normal fazer. Por que é normal? Porque é normal para o ímpio pecar. Normal é para quem está lá fora, porque quem está sujo, que suje-se mais. Mas quem está limpo, que santifique. Normal é para o ímpio, mas para o crente pecado não é normal. Para o crente normal é santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. A multidão está gritando: crucifica-o, crucifica-o. A pressão vem, e a pressão ela vai vir nos dias atuais também na sua vida. A pressão também vai vir na sua vida. Eu lembro de um testemunho do menino que ele era muito humilde e ele vendia, abre um parênteses para dizer isso aqui, ele vendia, para você ver como o inimigo vem com a pressão, ele vendia doce na rua.
Uma certa vez ele falou: eu vou num condomínio, mas não tem como entrar em condomínio fechado. Vou nesse condomínio mais ou menos, tem umas casinhas legais, o pessoal lá deve ter dinheiro. Ele foi nesse condomínio, sabe, aberto assim. E aí ele bateu na casa, ninguém atendia. Ele bateu numa casa, olha a pressão do inimigo como vem. Aí uma mulher muito bem vestida atendeu. Ela falou: eu estou vendendo esses doces para ajudar minha mãe em casa e tudo mais, aquela coisa. E aí a mulher falou: é agora umas 2 horas da tarde, volta aqui umas 6 que meu marido já vai ter chegado. Aí você entra aqui, você faz uma oração por a gente compra todos os seus doces. Tudo bem. Ele voltou 6 horas da tarde. Ela levantou, atendeu ele 6 horas da tarde, quando ele bateu lá e falou: vem, meu esposo está aqui. E aí ele contou a história dele, testemunho dele, falou: sou cristão, ajudo minha família em casa e tudo mais, aquela coisa. E a mulher falou: olha, tá bom, eu vou comprar todos os seus doces, mas você não tem nada de Deus para entregar para a gente não? Aí ele falou: tenho. Deus mandou a gente ajoelhar, orar e cantar 2 hinos. A mulher achou estranho e falou: tá bom, vamos ajoelhar, orar. Levantou, cantou 2 hinos. Levantou e falou: a gente compra tudo agora, mas você não tem nada de Deus para falar para a gente não? Ela falou, o menino cheio do Espírito Santo falou: tenho. Deus mandou a gente ajoelhar, orar e cantar mais 2 hinos. Ela achou estranho e falou: tá bom, vamos a última vez. Levantou e falou: olha, eu compro, pago até o dobro, mas você não tem nada de Deus para falar não? O menino olhou para ela e falou: tenho. Deus mandou a gente ajoelhar, orar e cantar mais 2 hinos. Já era 6 hinos. Talvez se fosse eu e você na euforia do momento, a gente fazer o quê? Rapaz, esse pessoal aqui tem dinheiro, eu vou falar que Deus é com eles aqui, vai comprar meu doce e eu vou embora. Não é assim? Só que o menino era cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele é diferente, ele age pelo Espírito, não na emoção. Aí, já foi para 6 hinos, levantou, falou: rapaz, a gente está numa situação delicada, você não tem nada para falar de Deus? Ele falou: sim, tenho. Deus mandou a gente ajoelhar, orar e cantar mais 2 hinos. Foi para 8 hinos. Ela falou: fica aí com meu esposo, então ele vai orar, eu vou lavar as coisas, tenho coisa para fazer. Quando orou, ele cantou 2 hinos, o esposo levantou e falou: filho, a gente já cantou 8 hinos, já fizemos 8 orações, você não tem nada para falar de Deus não? Aí o Espírito Santo, que é meigo, que é consolador, que está com a gente, que sonda o nosso coração, tomou a boca do menino e falou: assim diz o Senhor, lá no 3º andar dessa casa tem uma menina com depressão há 5 anos, que é filha de vocês, e até para dar comida para ela, vocês têm que deixar comida no chão, na porta, ela abrir, pegar e entrar. Faz 5 anos que nem a cara dela vocês vê, só que Deus está libertando ela lá agora. Quando ele terminou de falar isso, houve-se um grito no 3º andar: pai, mãe, passe as escadas, desesperada, e falou: pai, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi como se fosse 8 macacos pulando das minhas costas e indo embora. O menino falou: tá vendo? Cada hino que a gente cantava era um demônio que batia em retirada. Assim diz o Senhor para a tua casa: levanta as suas mãos, canta. Não é palavra clichê de pregador. Cada hino que tu canta, lavando a louça, limpando a casa, é um diabo que cai, o tranca-rua cai, o Zé Pilintra cai. Canta naquela casa, ora naquela casa. João Pedro, eu estou vendo vulto pela casa. A tua casa não pertence a demônio, a tua casa pertence ao leão da tribo de Judá. Aleluia! Faz quanto tempo que você não ora naquela casa? Faz quanto tempo que você não chora falando com Deus? Hoje é noite que Deus está te trazendo de volta para o caminho da oração. Você foi marcado pelo sangue, você foi marcado pelo sangue da promessa de Deus. Chega de ficar vendo vulto pela casa. Chega de ficar com medo do escuro. Chega de ficar com medo quando está sozinho em casa que eu vi vulto. Não aceita isso. Entra naquela casa hoje, colocando a mão, ungindo aquela casa e falando: Satanás, pega as tuas coisas e bate em retirada, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ah, que graça!
oração. Não se assuste se você acordar de madrugada e não conseguir dormir mais. Deus está dizendo: não é para tomar remédio, não é para ficar perturbado, não é insônia, é eu te trazendo de volta para o caminho da intimidade, é eu te trazendo de volta para o caminho da oração, é eu acendendo a chama mais uma vez no seu coração. Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não tira 5 minutos para orar? Faz quanto tempo que Deus não te visita lavando aquela louça? Faz quanto tempo que Deus não te visita no teu quarto? Faz quanto tempo que Deus não fala no seu íntimo? Faz quanto tempo? Porque aqui eu choro, mas será que eu estou chorando dentro do meu quarto? Aqui eu levanto a mão, mas será que lá dentro da minha casa eu levanto adoração a Deus? Até porque culto nem começa aqui, começa dentro da minha casa. Culto nem começa aqui, até porque você não é o que você é aqui. Você é quando essa luz apaga, quando essa porta fecha. Pastor não está te vendo, irmão, líder não está te vendo, pai, mãe não está te vendo. Lá é você de verdade. Será que lá você ora? Ele chega no Getsemane. Jesus chega a suar gotas de sangue. Médicos, teólogos acreditam que Jesus passou por uma hematitrose. Hematitrose é uma condição raríssima, quando uma pessoa chega a suar sangue. Acontece quando os vasos sanguíneos minúsculos das glândulas sudoríparas se rompem e o sangue se mistura com o suor. E geralmente isso aí acontece em momento de estresse extremo, medo profundo, nível extremo de ansiedade e dor emocional insuportável. Ele enfrentou tudo isso por você. Repete comigo: estresse extremo, medo intenso, angústia profunda, nível extremo de ansiedade e dor emocional insuportável. Tudo que você enfrenta, às vezes você enfrenta uma coisa. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que às vezes sofrem com ansiedade, às vezes tem um complexo de inferioridade, às vezes sofre com depressão, síndrome do pânico, fobia ou alguma dor emocional. Mas você pode ter certeza que antes de você enfrentar isso, Ele também enfrentou isso para te curar disso. Hoje Ele vai te curar dessa depressão, dessa ansiedade, desse síndrome do pânico. Como Pedro diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. No jardim, no Getsemane, o lado humano dele grita, porque Ele é 100% Deus, mas na terra 100% humano. Quando Ele veio, Ele pensa em desistir. Para você, mais uma prova que quando você pensar em desistir, não é porque você é fraco, é porque você é humano. Porque até Jesus pensou em desistir. Pecado não é eu pensar em desistir, eu falho quando eu desisto. Mas você pensar em desistir não é que você é fraco, é que você é ser humano. Tem gente que fala: eu quero ser super crente. Sabe o que é ser super crente? Não é ser santarrão o tempo todo, é ser humano, é viver a vida como Jesus viveu, é sentir dores. E isso é ser super crente. O lado humano dele grita, ele pensa em desistir, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero mais ir para a cruz, não, eu estou sofrendo muito. Se possível, afasta de mim esse cálice. Ele pensa em desistir, mas aí eu tenho para mim que neste momento Ele lembrou de mim e de você. Porque quando Ele lembra de você, quando Ele lembra que deveria morrer pelos teus pecados, Ele fala assim: Pai, mas todavia, eu quero desistir, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. A angústia era tamanha que Ele chegou a suar gotas de sangue. O suor se transformou em sangue. O Salvador do mundo, que sangrava antes mesmo da cruz, foi por mim e por você. Jesus não estava sofrendo ainda pelos cravos, e mesmo assim Ele já estava sangrando. Ele estava
estava sofrendo pelo peso do pecado, o maior sofrimento da cruz. Acredito eu que não foi nem físico, mas foi emocional na mente. Nem físico, mas foi emocional na mente dele. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, mas mesmo assim, gente, ele carregou todo o pecado, mas ele não conheceu, porque ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou toda a mentira, ele carregou todo o pecado, ele carregou todo o adultério, ele carregou toda a prostituição, ele carregou toda a idolatria, ele carregou toda a pornografia, ele carregou toda a blasfêmia, ele carregou toda a rebeldia. Tudo seria colocado sobre ele, e o coração dele está angustiado. Pilatos, covardemente, tentando agradar a multidão e aliviar sua consciência, ele disse: eu castigarei, depois soltarei. Mas esse castigo não foi leve, não foi simples. Ele vai passar agora por uma quarentena dolorosa de açoites romanos, um ato cruel, tão conhecido como tão mortal contra a própria crucificação. Só que a tradição romana não permitia, só permitia na verdade até 39 açoites, conhecido como 40 menos 1. Jesus foi levado ao pátio chamado pretório, cercado de soldados rudes e frio. Ele foi amarrado num tronco de madeira, as suas mãos foram presas, as suas costas foram expostas exatamente, praticamente seminu. Ele ficou ali. Chega um carrasco romano com um chicote romano feito de tiras de couro, pedaço de osso para perfurar a pele dele, e tinha ferro e chumbo nas pontas para dar peso. E cada açoite em Jesus, imagina essa cena aí na sua mente: Jesus amarrado num tronco de madeira em praça, praticamente seminu, tomando açoite por todo o seu corpo. E cada chicotada não apenas feria, mas rasgava, dilacerava a pele do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua carne foi rasgada, a sua carne foi cortada, foi dilacerada, pele, osso, sangue, tudo jorrava, músculo, veia, tudo ficou à mostra. E a cada golpe, soldado rindo, pessoas rindo, e o grito silencioso da alma dele. E não foram apenas 2, não foram apenas 10, foram 39 chicotadas. E se você estudar e pesquisar sobre crucificação, você vai ver que a cada chicotada era 12 ferimentos que faziam no corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então foram 39 chicotadas, cada chicotada 12 ferimentos. Faz a conta aí, 39 vezes 2, 468 ferimentos. Os soldados romanos, eles eram especialistas em tortura. Eles sabiam onde bater para causar mais dor, sem matar de imediato. E a cada golpe Jesus se inclinava. Ele não murmurava, ele não xingava, ele não amaldiçoava, ele suportava por amor de mim e de você. Os seus ombros, suas costas, suas pernas estavam em carne viva. O seu corpo tremia, o seu rosto banhado de sangue, de suor. E mesmo assim ele se manteve de pé. E a cada golpe era Jesus dizendo para a gente: o pecado custa muito caro. Você acha que o pecado é brincadeira? É só você olhar para o quanto Cristo sofreu. Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. A cruz, ela mostra duas coisas: o quanto Deus odeia o pecado e o quanto Deus ama o pecador. Mas não parou por aí. Colocaram uma coroa de espinhos africanos em sua cabeça como símbolo de honra, mas na verdade era para zombar dele. Colocaram uma coroa e bateram com um pedaço de madeira para cravar no seu couro cabeludo. E todo mundo aqui sabe que couro cabeludo, quando sangra, fere, dói demais. Espinhos longos, duros, afiados, jorrando sangue pelos seus olhos. E disseram para ele, colocaram um manto nele, pegaram uma capa, colocaram nele. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a dobrar o joelho e zombar dele, falando: salve-te, ó Rei Jesus, salve-te, ó Rei dos judeus. Zombaram ele.
esbofetearam ele, cuspiram em seu rosto, dilaceraram a sua carne. A sua carne foi rasgada. Especialistas que estudam muito sobre a história da cruz dizem que era normal ver parte dos ossos de Jesus exposto para fora. Há registro médicos forenses, como o Dr. Pierre Barbet, em 1935, no livro A Paixão do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo o cirurgião, eles concluíram que as feridas de Cristo eram tão profundas que músculo, nervos estavam tudo à mostra. O Dr. Frederick Zubik, que foi um médico legista americano, especialista em patologia forense, ele começou as suas pesquisas sobre crucificação no ano de 1950 a 1960, mas se intensificou ainda mais em 1970. Em 1988, 33 anos depois, ele ficou estudando sobre crucificação. 33 anos depois, ele também confirmou que a flagelação e os açoites que Jesus enfrentou poderia expor ossos e órgãos internos para fora de Jesus. Só que não foi algo comum, porque Isaías já havia profetizado. Isaías vai dizer, Isaías 52:14: pois o seu aspecto estava tão desfigurado mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que qualquer outros filhos do homem. Ou seja, ele ficou irreconhecível. E o que ele fazia, João Pedro? Ele gritava? Não, ele fazia silêncio. Ele não falava nada. O cordeiro mudo diante dos tosqueadores, o justo machucado pela mão dos injustos, o santo ferido por aqueles que ele mesmo veio salvar, o inocente tratado como culpado, para que os culpados pudessem ser justificados pelo sangue dele. Billy Graham, ele disse: a maior visão do pecado que uma pessoa pode receber é olhar para a cruz, porque ao olhar para a cruz, quando eu olho para a cruz, eu vejo o quão pecaminoso eu sou e o quanto santo Deus é. E Billy Graham acrescenta dizendo: depois que você estiver na cruz, nunca mais você será o mesmo. O madeiro que deveria nos condenar se transformou no altar que nos salvou. Ele foi tratado como pecador para que eu e você fomos tratados como filhos de Deus. E tudo que o diabo queria é que ele não fosse para a cruz. O diabo até tenta usar Pedro, falando: tu não precisa ir para a cruz não, Jesus, não vai para a cruz não. Aí o que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás, meu propósito é a cruz. Aí como o diabo tenta usar às vezes até a pessoa que está do nosso lado para nos tirar do propósito, Deus usa até traidor para nos aproximar do propósito. Porque Judas traiu Jesus, mas mais aproximou ele do propósito do que Pedro, porque Judas vendeu ele para a cruz. E qual era o propósito dele? Cruz. Então não se assuste. Eu vim aqui profetizar, levanta a sua mão. Não se assuste se pessoas começarem a te trair. Deus está dizendo: o traidor vai te aproximar do propósito. Nem que eu use Judas, mas você vai chegar no teu propósito, diz o Senhor. Quando ele pega na cruz, ele não estava apenas carregando uma cruz, ele estava carregando a vitória da igreja. Isaías 53:4-5: certamente ele suportou nossas dores, carregou nossa tristeza, contudo nós o consideramos atingido, ferido de Deus, torturado. Põe o capítulo 1, versículo 5 na tela para a gente ler. Coloca aí na tela para a gente ler. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias transgressões, ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo nos proporcionou a paz, caiu sobre ele, mediante as suas feridas fomos sarados. Isaías está dizendo: nós o consideramos que Deus o feriu, mas ele não foi ferido por Deus, ele foi ferido pelo meu e pelo teu pecado. Ele poderia desistir, mas não desistiu. Ele poderia parar, mas não parou. Ele poderia voltar para trás, mas não voltou. E o que ele fez? Ele foi vendido, mas carregou a cruz. Olha para essa pessoa, fala: evangelho tem cruz para carregar. Tem
gente que não gosta de escutar isso, mas ele mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, primeiro, renuncie a si mesmo. Segundo, tome sobre si a sua cruz. E terceiro, siga-me. Por quê? Ele começa a falar de renúncia, porque não existe evangelho sem renúncia. O evangelho é a própria renúncia dos pecados. Segundo, não existe evangelho sem cruz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está carregando a cruz, ele está cansado, ele não está aguentando, ele cai. Está passando por ali Simão Cirineu. A Bíblia diz que os soldados romanos obrigaram Simão Cirineu a carregar a cruz. A pior coisa é quando você faz algo obrigado. Ele não queria, mas ele teve que carregar. Esse cara aqui nem queria estar aqui, mas ele teve que carregar a cruz. Ele foi obrigado a carregar a cruz. Quem já fez algo obrigado aqui? Te dá uma ideia aqui. Lembra quando sua mãe fala assim: arruma o quarto? Você fala assim: vou não. Ela fala: você vai. Porque já diz o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele foi obrigado. Ele não queria carregar, mas ele carregou. Era para ele carregar a cruz até o final. Era para ele carregar até Jesus levantar, conseguir pegar de novo. Eu não sei o que acontece, mas quando Simão ele pega na cruz, ele abraça Jesus junto com a cruz, ele não solta aquela cruz. Ele nem queria estar aqui, mas de repente ele está carregando uma cruz. Ele nem queria, é o tipo de pessoa que nem queria ser crente, que nem queria estar aqui hoje. Mas sabe o que aconteceu? Eu acredito que quando Simão está carregando a cruz, o sangue começa a escorrer pela roupa dele. Ele começa a escutar o batimento de Jesus. Tum, 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 tum. Ele começa a ver aquele homem todo ensanguentado. Eu imagino Simão olhando e dizendo: que homem é esse que está enfrentando tudo isso e está dizendo que é o meu Salvador? Eu não vou soltar a cruz, eu vou até o final com ele, eu vou até o final com ele. Que homem é esse? Eu vim aqui pregar para pessoas que nem era para estar aqui, mas sabe por que você está aqui? Porque quando você abraçou a cruz, o sangue te marcou, o sangue te manchou. Nem era para você estar aqui, mas o sangue te marcou, te manchou. Você foi marcado pelo sangue, você foi marcado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu estou pregando para pessoas que às vezes o último lugar que pensaria estar é dentro de uma igreja evangélica. Mas lembra quando você estava no mundo? Ele olhou para você com bebida na mão, com droga na mão, olhou para você e disse: é você que eu quero me casar, você é minha noiva escolhida, eu morri por ti. Carrega a tua cruz, com a minha mais um pouco. Carrega a tua cruz. Eu vim aqui profetizar que toda ferramenta preparada de Satanás contra essa juventude não vai prosperar. Deus vai frustrar todos os planos do adversário na tua vida. Você não será obra do acaso. Você não nasceu para ser mãe solteira, você não nasceu para ser escorraçado. Deus está dizendo: você é a menina dos meus olhos, você foi marcada mais um pouco. Nem que Deus, levanta a mão, pega a Deus da minha boca para dizer: nem que eu envie o Simão Cirineu na sua vida, mas na via dolorosa ninguém vai morrer. Caminha mais um pouco, anda mais um pouco, ora mais um pouco, jejua mais um pouco, consagra mais um pouco, ora mais um pouco.
Ele vai chegar para ser crucificado. Ele vai chegar para ser crucificado. Centurião deve ter recebido a notícia: olha, vai ser 3 homens aí crucificados, mas crucifica com perfeição aí, porque estão dizendo que um vai ressuscitar ao 3º dia. Vai chegar o primeiro bandido, o segundo bandido, vão crucificar, vão bater os pregos nas mãos, nos pés. Acredito que eles vão espernear, eles vão esbofetear, eles vão xingar, porque era momento de dor e já era o bandido, estava ali porque das suas consequências. Por que gritar? Porque era normal, era momento de dor e de morte. Aí vão crucificar Jesus. Jesus não vai gritar, vai crucificar a mão de Jesus e vai começar a bater, tum, tum, e Jesus calado. Vai crucificar outra mão e bate, tum, tum, e Jesus calado. Vai crucificar os pés, que dói mais, e vai bater, tum, tum, e Jesus calado. Imagina as pessoas olhando, o centurião olhando e dizendo: rapaz, que homem é esse que não grita? Que homem é esse que não dá o berro? É que eles não conheciam a Bíblia, porque Isaías 53:7, Isaías diz que ele foi trazido como cordeiro, como ovelha muda ao matadouro perante aos tosquiadores, e mesmo assim ele não abriu a boca. Eu imagino Jesus dizendo: eu vou me calar agora, eu vou suportar tudo agora, mas daqui 2026 anos, a minha igreja em Guararema vai poder abrir a boca e dizer que eu morri pelos pecados dele, vai dizer que eu posso purificar a humanidade. Se você até agora não deu um glória numa mensagem dessa, num culto como esse, é que você ainda não entendeu a mensagem da cruz. Porque quem entende a mensagem da cruz, ele não consegue ficar calado, porque eu aprendi que só adora a Deus quem é grato pelo preço de sangue que ele pagou na cruz do Calvário. Porque quem adora sabe: foi por você, 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 foi por você. Eu acredito que Marcos Centurião não foi nem o fato de Jesus não gritar, mas foi o amor. Foi o amor, porque ele está sendo crucificado, ele olha para aquelas pessoas e ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E deram um prêmio, parece, para Jesus, porque na sua cruz estava escrito: este é o Rei dos Judeus. Um bandido começa a insultar Jesus. O bandido começa a insultar Jesus. O outro bandido, parece que é mais sensível, falou: rapaz, fica quieto. Porque o bandido começa a falar: não, você não é o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz. E o outro bandido fala: cara, nós estamos aqui porque da nossa consequência esse homem pecado algum cometeu. E o bandido parece que está sensível ali a Cristo. Ele começa a falar: rei. Parece que ele lê na placa ali: rei, rei. Começa a chamar, aquelas palavras vão entrando na mente, no coração de Jesus, pelos ouvidos de Jesus. Jesus olha para ele e o bandido fala: rei, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus olha para ele, mesmo morrendo, mesmo sendo crucificado por homens, Jesus não pega raiva de homens. Jesus olha para o pecador e fala: filho, ainda hoje estarás no paraíso comigo. O amor de Jesus manteve ele na cruz, porque tudo que o diabo queria que ele demonstrasse poder e descesse da cruz, porque o diabo o tempo todo desce da cruz, é porque o diabo sabia que na cruz estava a vitória da igreja. E o diabo querendo tirar Jesus da cruz, só que na cruz Jesus demonstrou amor, poder ele demonstrou na vida toda dele. Mas o que manteve Jesus na cruz não foi os pregos que o cravaram, não foi Herodes, não foi Pilatos, não foi os discípulos que abandonaram. O que manteve Jesus na cruz foi João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu o seu único filho
filho. Quem poderia dar o único filho? Ele deu por mim, ele deu por você. E hoje nós temos acesso a essa presença. Billy Graham, uma vez nas suas pregações, ele disse que Deus provou o seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado ali sangrou, ali morreu, era Deus dizendo ao mundo: eu te amo. Charles Spurgeon uma vez disse: oh, se eu pudesse ter a cruz pintada em meus olhos, de modo que eu não visse nada através da paixão da cruz do meu Salvador. E ele vai entregar o seu espírito, porque nem a morte o levou, ele se entregou. Porque a morte chega para qualquer um. Quem aqui já perdeu alguém para a morte? Quem aqui já perdeu parente? Quem aqui já perdeu conhecido? Ainda mais na pandemia, morreu tanta gente conhecida, morreu tanta gente que a gente gostava, e mesmo assim Deus te guardou. Eu posso dizer porque a morte chega para todo mundo. É o ciclo da vida. Se Jesus não voltar daqui 100, 150 anos, vai ter uma nova geração. Nós não estaremos mais aqui vivos. Porque a morte chega para todo mundo. Eu estou falando de morte, eu não estou falando de Satanás. Tem gente que confunde morte com inimigo. Morte chega para todo mundo. É o ciclo da vida. A gente nasce, cresce e morre. É isso. Só que a morte, eu posso dizer, nem a morte conseguiu levar o Cristo. Porque a morte chegou para Abraão, o pai da fé. A morte chegou para Isaac, para Jacó, os patriarcas da promessa. A morte chegou para José. A morte chegou para Josué, para Samuel. A morte chegou até para o rei Davi. A morte também chegou para Salomão. A morte também chegou para os profetas. Isaías foi cerrado, Jeremias foi perseguido, Daniel foi lançado numa cova, Ezequiel foi cativo. A morte chegou para os apóstolos. Tiago, ele foi morto à espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado em Roma. Tomé foi transpassado de lança na Índia. João, o último apóstolo, morreu de idade avançada. Os heróis da fé em Hebreus 11, todos morreram. A Bíblia vai dizer que uns foram apedrejados, outros cerrados ao meio, outros mortos à espada. Andaram vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. A Bíblia diz que eram homens a qual a Bíblia diz que eram homens a qual o mundo não era digno de receber eles, mas mesmo assim todos enfrentaram a causa da morte. A morte está olhando para todo mundo e está levando, mas a morte quando chega, vou levar mais um, está na cruz, já levei o primeiro bandido, já levei o segundo bandido, vou levar esse do meio agora. Aí a morte está chegando, vou levar mais um. Aí quando a morte chega para pegar é Jesus. Jesus disse: não, morte, aqui não. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não morreu, ele entregou o seu espírito. E às 3 horas da tarde, catuca essa pessoa, fala para ela, ele vai falar. Fala para ele vai falar o motivo da gente estar aqui. Fala para ele o motivo da gente estar aqui. Às 3 horas da tarde, ele brada: está consumado. Está aberto, está liberado. E o véu que separava a presença do homem, Deus pega e faz assim: está rasgado, está liberado. Agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, ao Santo dos Santos. Ore que ele vem, chama que ele vem, clama que ele vem. O véu que separava a presença do homem foi rasgada, e muito em breve ele vai voltar para buscar a gente. Ele estava, não, olha, catuca essa pessoa, cotovela, acorda ela, fala: ele está voltando, ele está voltando. Na primeira vinda ele veio para oferecer perdão, na segunda vinda ele virá
para julgar as nações. Na primeira vinda ele vem salvar pecadores. Na segunda vinda ele vai estabelecer seu reino. Na primeira vinda, cravar as suas mãos numa cruz. Na segunda vinda, ele vem com cetro de autoridade. Na primeira vinda, zombaram dele, mas na segunda vinda, todo joelho se dobrará. Na primeira vinda, ele veio como um bebê enrolado em pano, mas na segunda vinda, ele virá como o rei da glória. Na primeira vinda, ele vem montado no jumentinho, mas na segunda vinda, ele vem montado num cavalo branco, e nas suas vestes, e nas suas coxas, está escrito: Rei dos Reis, 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 Chatacananace. Pega essa glória agora. Está liberado, o véu foi rasgado, o caminho está aberto. Pega essa glória. Seja cheio, 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 cheio. Eu vou na linguagem pentecostal. Cadê os canela de fogo? Enche, 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 enche. Os batizados já estão liberados. Enche, enche. O véu foi rasgado. Não tem mais véu. Está liberado, meu filho. Está liberado. Seja cheio, batizado, renovado. Seja cheio, seja cheio. Dá sua mão aqui. Deus está renovando o crente. Ricatacataramanasce terra. Seja cheio, 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 cheio. Poder, poder, autoridade. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará da graça, da comunhão, da graça, do poder. E enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Dá o microfone pro Natan me ajudar. Canta, enche-me, cante, 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 enche.